Olá, eu sou o Zé e bem-vindo ao Plano do Zé. Esse é meu primeiro vídeo de conteúdo e o assunto que a gente vai estar falando hoje é sobre Deadpool. Talvez seja um pouco tarde de estar falando de Deadpool agora, porque o filme já saiu há bastante tempo, mas nesse vídeo eu não quero falar só do filme, eu quero falar tanto da história do personagem, um pouco da história da HQ também, fazer uma pequena análise sobre o jogo e também dar minhas opiniões sobre o filme, que eu já posso dizer a partir de agora, foda. Em primeiro lugar, vamos começar pela HQ. A primeira vez que o Deadpool fez uma aparição, ele foi numa HQ chamada New Mutants. E logo aí ele já foi visto como um personagem que satirizava um personagem da DC Comics chamada Deathstroke. Ele aparece geralmente nas HQs do Arqueiro Verde. E, inclusive ele apareceu bastante até na série Arrow. Se você reparar, as referências entre um e outro são muito parecidas em relação a vestimenta, armamento, a técnicas de combate, inclusive o nome, Wade Wilson e Slade Wilson. Durante essa aparição do Deadpool na HQ Mutants, em 1991, ele mal fala, ele é um vilão e ele tem um conflito com Cable, que é um personagem importante para a história do Deadpool. A partir daí ele foi ganhando um pouco de espaço e um pouco mais de personalidade e foi reconhecido como mercenário tagarela. Porque ele não tem trava na língua, ele fala o que quer, o que pensa e é extremamente zoeiro o tempo todo, que é incrível. E por causa disso ele foi ganhando bastante fama e bastante espaço entre o público que gosta de ler HQ. E ele acabou ganhando sua própria HQ. Certo, vamos para a história do Deadpool, de onde ele veio e como começou tudo isso. Em primeiro lugar nós temos Wade Wilson. Ele nasce já em uma família complicada. O pai dele é um ex-militar alcoólatra. A mãe dele morre quando ele tem 5 anos de idade. E tem versões da história em que o pai dele mata a mãe dele alcoolizado, espancando ela ou coisa parecida. Depois disso, o Wade cresce, tem uma infância conturbada porque o pai dele maltrata ele, espanca ele o tempo todo. Ele cresce para ser um adolescente complicado, ele se envolve em vários problemas, em até crimes. E por causa disso, até o pai dele continua maltratando e batendo nele e tudo mais. Em um momento em que o pai dele estava espancando ele, ele tenta revidar e ele tem um surto de sanidade nessa tentativa de revidar e acaba matando o próprio pai e ficando órfão. A partir daí ele cresce ainda mais complicado, mas ele não deixa de ser... Ele tenta... Eu acho que às vezes ele tenta consertar os problemas dele sendo zoeiro. Tentando fazer as outras pessoas rirem do que ele fala e tudo mais. Bem complicado. Eu acho que isso também torna o personagem muito interessante. Mas vamos lá. A partir daí ele cresce para se tornar um mercenário. Ele começa a pegar alguns trabalhos de poder intimidar pessoas, roubar coisas, até matar pessoas, nada muito dentro da lei. E ele passa a ser conhecido como o mercenário charlatão, pelos mesmos motivos que eu disse. Ele também recebe treinamento militar e se torna muito bom na arte de matar, eu diria. Ele também tem uma boa habilidade com espadas. Também uma referência ao Deathstroke, que também usa espadas, mas isso não vem ao caso. E por causa disso, ele se torna muito bom e ele se torna bastante conhecido. E, querendo ou não, mesmo as pessoas não gostando dele, sabem que ele faz o trabalho bem feito. Depois de um tempo sendo mercenário, ele descobre que ele tem um câncer incurável e em estado terminal ele está para morrer já. Ele vê que ele não tem jeito, a vida dele já está para acabar, mas um cara contata ele, encontra com ele e diz que tem uma forma milagrosa de curar o câncer dele. Esse cara ele faz parte de um grupo que é responsável pelo projeto Arma X. O mesmo projeto que fez o esqueleto de adamante do Wolverine. E esse cara, na realidade, ele pretende pegar o Wade Wilson, levar para a base dele de operação e poder tentar replicar o fator cura do Wolverine. Para tentar criar um soldado perfeito e também ver se funciona em outras pessoas, talvez. Eles tentam fazer isso, só que não dá certo com o Wade Wilson. Ele rejeita o tratamento que eles fazem e ele acaba ficando pior. O câncer dele piora, se espalha por várias partes do corpo, a pele dele começa a ficar deteriorada, horrível, cheia de machucados, de manchas e tudo mais. E sendo uma falha, o grupo ele manda o Wade para um hospício, que é um lugar para onde eles mandam todas as outras falhas do programa.
E lá o Wade conhece várias pessoas que também participaram do mesmo programa, não necessariamente para tentar fazer o que tentaram fazer com ele, mas também foram falhas. Lá no hospício nós temos duas pessoas que são responsáveis por ele. Temos o Killbrew, o médico cabeça da coisa, e o Ajax. Esses dois, eles fazem com seus pacientes não muitas coisas ortodoxas. Eles fazem experimentos muito estranhos, eles torturam inclusive os pacientes, tanto que os pacientes desenvolveram um grupo de apostas. Eles apostam em qual vai ser o próximo paciente a morrer. Essa aposta foi nomeada de Deadpool. Sim. Que na tradução seria Bolão da Morte. A partir daí, Deadpool faz amizade com alguns deles e principalmente um paciente de lá que pede pra ele, o Wade na realidade faz amizade, porque o Deadpool não existe ainda, e um dos pacientes pede ao Wade pra ele acabar com o sofrimento dele. Aí o Wade vai lá e mata esse paciente. Por causa disso, ele é condenado à morte dentro do hospício e o Ajax vai e arranca o coração do Wade. A partir daí, o fator cura dele começa a funcionar. A partir daí, ele sai e se torna Deadpool. E principalmente, ele se foca em se vingar das pessoas que fizeram aquilo com ele. Ele se torna um anti-herói. O que seria um anti-herói? É um herói que ainda luta contra o crime, mas não dentro da lei ou não da forma certa. Ele ainda mata as pessoas, ainda massacra as pessoas e tudo mais. Outra coisa que eu acho que eu esqueci de falar é que durante o tratamento do Wade, ele ainda desenvolveu esquizofrenia, porque a mente dele ficou bem bagunçada e ele tem vozes na cabeça. Inclusive é um fator até importante da HQ, que ele tem certas personalidades dentro da cabeça dele que falam com ele, inclusive até com a pessoa que está lendo. E é muito interessante isso, porque o Deadpool, tendo noção de que ele é um personagem fictício, ele consegue interagir muito com o leitor e isso torna muito foda o personagem. E é isso, por isso que eu amo o Deadpool de paixão. Saindo da HQ e indo pro jogo agora, fazer uma pequena análise do jogo. Eu joguei o jogo e tive uma ótima experiência com ele. Eu digo que a partir do jogo, principalmente, eu comecei a gostar mesmo do Deadpool. Eu tinha visto algumas pessoas jogando o jogo e algumas pessoas me falaram que era um jogo muito interessante. E eu fui atrás de saber o que era, acabei comprando o jogo e gostei muito dele. Por quê? Porque o jogo ele traz literalmente a alma do Deadpool pra dentro do jogo e eu acho isso muito foda. O que acontece? O Deadpool, a história do jogo seria basicamente o Deadpool, ele contata uma empresa para poder criar o próprio jogo e o jogo seria isso, seria o Deadpool fazendo o próprio jogo, que é muito foda. O jogo deixa passar um pouco de que na realidade não é um jogo, seria a vida real e na cabeça do Deadpool ele tá criando um jogo, mas eu acho isso uma questão muito foda. A questão das vozes na cabeça dele ficaram muito bem encaixadas nas partes que elas falam e tudo mais. As falas delas, puta que pariu. Os personagens que são acrescentados no jogo também eu acho uma adição massa, porque nós temos o Wolverine, que a relação com o Wolverine é hilária, a relação do Wolverine com o Deadpool. Temos Cable também, que ajuda ele durante o jogo. Temos a Morte, que inclusive ele é apaixonado pela Morte, só que eles não podem nunca ficar juntos, porque o Deadpool não morre praticamente. E o combate do jogo, a história do jogo é muito bem feita, eu acho que vale a pena dar uma olhada. A questão é, o filme saiu há pouco tempo, e o jogo também foi lançado há pouco tempo para a nova geração, então o jogo acabou ficando um pouco caro agora. Mas se você tem a chance de pegar emprestado ou, não sei, achar um preço mais barato para comprar, compre, vale muito a pena. Indo pro filme agora. A questão do Deadpool e cinema é uma história bem complicada, porque o Deadpool fez uma aparição no filme X-Men Wolverine Origins e todo mundo que gosta e conhece sabe quem é o Deadpool e sabe que por acaso ele era pra estar naquele filme, odeia aquele filme. Porque enquanto ele era o Wade Wilson, ele era um personagem muito bem feito. E, tipo, no início do filme você tá meio que esperando pra ver como é que ele vai ser depois e na transição de Wade pra Deadpool estraga tudo completamente. Criaram um Deadpool ridículo naquele filme e eu acho que aquele filme não deveria nem existir mais.
Mas nesse filme, dessa vez, eles consertaram. O filme quase nem existiu na realidade. Inicialmente, um grupo de fãs, na realidade, tinha feito uma CGI, uma cena em CGI, que seria um teaser do filme. E o próprio Ryan Reynolds, que é o personagem que faz o Deadpool no filme, ele dublou o Deadpool nessa CGI, nesse vídeo de computação gráfica. E o vídeo ficou muito bom e ganhou certo sucesso. E depois disso, a produtora que fez esse filme agora, ela decidiu replicar a cena em live action, com o Ryan Reynolds como Deadpool, e continuou sendo bem feita. Ficou foda. E eu posso dizer que todo mundo que gostava de Deadpool, que sabe quem é Deadpool ficou esperando por esse filme, porque finalmente eles iam corrigir o erro do passado. Que puta que pariu. Agora, esse filme ficou muito bem feito porque eles conseguiram trazer a alma do Deadpool, como eu disse no jogo também. Eles conseguiram trazer a alma do Deadpool pro filme, a personalidade dele. Ficou muito bem feita, a questão da quebra da quarta parede, a forma como ele interage com você enquanto você está assistindo o filme, é muito bom. O filme inteiro, do início ao fim, é bom. Ele tem seus problemas, mas eu vou chegar neles depois. Eu gostei muito também da interação dele com os X-Men, da forma como os X-Men estão querendo trazer ele para o lado deles, fazer dele um X-Men. Eu gostei como o Colossus foi feito no filme, porque antigamente o Colossus era um merdinha e agora a personalidade dele, a roupa dele, o design do personagem tá muito fiel ao HQ, eu acho isso muito foda. A sidekick dele, que é a Teenage Mutant Warhead, alguma coisa assim, eu não conheço muito dela, eu sei que os poderes dela foram mudados no filme e isso não foi muito interessante, mas querendo ou não, a roupa, ela tá usando a roupa dos X-Men original quase. Ficou muito foda, ficou muito bem feito. E, puta que pariu, a interação dos X-Men foi muito boa. E realmente ficou meio chato o filme ter botado só 2 X-Men no filme. E tudo bem que a produtora não podia chamar dos X-Men. O Wolverine eu acharia foda, eu acharia mind-blowing se o Wolverine tivesse aparecido e feito interação com o Deadpool nesse filme, mas não aconteceu. O filme, como eu disse, o filme quase mal aconteceu, então eu agradeço pelo que aconteceu, eu esperava que fosse um pouco melhor, mas eu já acho muito foda ter acontecido. Eu achei muito interessante também a interação dele com a Sega Al, que na HQ é uma das pessoas que... Na realidade, a história dela na HQ, o Wade recebe um trabalho, ele vai em uma casa para matar alguns drogados, mata todo mundo, menos a Sega Al, e acaba se juntando com ela e acaba morando com ela. Isso fica muito foda, ficou muito engraçado. E no filme eles botaram isso ficou muito, muito legal, por acaso, desculpa pelo spoiler. Agora, os vilões do filme eu acho que ficaram um pouco fracos. Tudo bem que o foco não é nos vilões, porque acontece muito disso. Dos vilões ganharam muita fama dentro do filme e acabar ofuscando a luz do personagem principal, só que eu acho que a luz do Deadpool não dá pra ser ofuscada em lugar nenhum. Mas eu achei um pouco fracos os vilões, ainda mais porque o Ajax ficou meio besta no filme. Mas de qualquer forma, eu acho que isso compensa, o filme compensa essa situação dos vilões. Eu gostei muito de como a história do Deadpool foi contada, a história do Wade Wilson, o backstory dele foi contado, porque é o seguinte, o filme ele não começa na história, ele começa já o Deadpool fazendo o que o Deadpool faz, e durante a própria história do filme, o Deadpool vai fazendo flashbacks, contando a história de como ele chegou até aquele ponto, pra você, telespectador, interagindo com você. Ficou muito bem feito, só que a história dele eu achei um pouco besta em relação à história da HQ. Por quê? Porque a história da HQ, você tem uma história extremamente complicada, com assuntos extremamente complicados, e tipo, a personalidade do Deadpool, depois que ele passou já por tudo que ele passou, eu acho que fica muito mais profundo, muito mais foda, porque, querendo ou não, você vê que a personalidade dele é uma forma de tentar explicar ou tentar substituir a história dele do passado para ele tentar mostrar que ele não tem nenhum problema em relação ao passado dele. E eu acho isso muito foda. E no filme ficou um pouco besta. Na realidade, o filme nem conta a história da infância dele. Você já tem o Wade Wilson do momento em que ele é mercenário, depois dele ter recebido treinamento militar.
E tem até uma referência da infância dele, só que não tem nada a ver com a história do Wade Wilson da HQ. É uma história, inclusive, diferente. Eu achei meio falho eles não terem focado nisso. Mas, querendo ou não, tem a questão a seguinte. O Deadpool, eles já fizeram. O Deadpool já existe. É o Deadpool que a gente queria. Então, daqui pra frente, a história, a backstory dele, não serve pra mais nada. O Deadpool que a gente já tem. Daqui pra frente é só alegria. A sequência, eu tô louco pra ver. Vai ser foda. Eu espero ver isso. E eu já ouvi falar que vai ter o Cable. Eu tô louco pra ver isso. Ver o Cable com o Deadpool no cinema. Eu aconselho o filme pra todo mundo que não assistiu ainda. Pra quem já assistiu, vá assistir de novo. Eu quero assistir o filme de novo, com certeza. E é isso. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E comente o que você achou desse vídeo. Se eu falei qualquer coisa de errado, provavelmente sim. Me avise, deixa eu saber, me reclame, me xingue. Não me processe, por favor. Mas é isso. O vídeo acaba aqui. Assista meu próximo vídeo na quinta-feira. Eu posso dizer que vai ser muito bom. Não posso prometer, eu só posso dizer. Mas assista. Vá lá. Até o próximo vídeo.